Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Catequese com Luiz. Primeiro vídeo de 2025, então peçamos a Deus que Ele possa nos abençoar durante todo este ano, durante toda essa nossa trajetória, neste ano da graça, nesse ano do Senhor de 2025. Então, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa agir em nós com a sua graça para que nós possamos nos aproximar cada vez mais dele. Esse canal tem o intuito de ajudar, principalmente aqueles que estão num processo de conversão, de esclarecer algumas coisas de uma maneira simples. Claro que no futuro nós vamos aprofundar muitos aspectos do que nós vamos ver hoje. Hoje, então, esse primeiro vídeo, nós vamos falar de algo muito peculiar, algo de muita importância para a nossa fé católica, que é o purgatório. Então eu gostaria de começar já, sem enrolar muito, para a gente também tentar reduzir um pouquinho o tempo do vídeo. Hoje nós vamos falar então sobre o que está no Catecismo e vamos para a Sagrada Escritura. O que dizem os Santos Padres, a doutrina que se desenrola isso, nós vamos deixar para um vídeo futuro, porque a nossa intenção é voltarmos muitas das vezes a vários temas, porque graças a Deus a doutrina da Igreja ela não se esgota. Então, como ela não se esgota, nós vamos dando pinceladas e voltando, quando necessário, a esses temas maravilhosos da nossa fé. Bom, como vocês sabem, aqui é tudo lido. Vai ser lido, nós vamos parar, nós vamos pegar os livros, nós vamos lê-los, propriamente ditos, para que a coisa fique o mais natural possível, né? Não é um copia e cola, não é uma coisa decorada, mas sim uma maneira natural de nós estudarmos juntos a nossa fé. Então, diz o Catecismo da Igreja Católica, e aqui nós estamos no parágrafo 1030, quando vai falar sobre a profissão de fé da Igreja, quando vai falar sobre as realidades últimas do credo, né, sobre a vida eterna, propriamente dito, vai se falar sobre o céu, sobre o purgatório e sobre o inferno. O Catecismo, quando vai tratar sobre o purgatório, diz assim: os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta do castigo dos condenados. A Igreja formulou, passar a página aqui, a Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. Aqui o Catecismo cita, né, lá na notinha de rodapé, 1662, ela vai citar 1 Coríntios, que nós vamos ler, e 1 Pedro. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Um fogo purificador. Primeira coisa que nós precisamos compreender sobre o purgatório é que as pessoas, as almas, propriamente ditas, que estão lá, estão salvas. Coloque isso na sua cabeça. As almas que estão no purgatório estão salvas. Elas não têm possibilidade de serem condenadas. Ok? Elas estão salvas. Isso eu estou dizendo porque 90 e tantos por cento dos católicos às vezes não compreendem isso. Que as almas que estão no purgatório estão salvas. Por isso nós também chamamos elas de santas almas do purgatório, ou fiéis defuntos, como é conhecida a celebração do dia de finados, o dia dos fiéis defuntos. Estas almas alcançaram a graça, elas estão salvas, mas elas estão passando por um momento de purificação. Tá, Felipe, mas onde que está isso na Sagrada Escritura? Antes de nós continuarmos a leitura daqui do Catecismo para entrarmos propriamente dito na Sagrada Escritura, nós precisamos compreender uma coisa muito importante. Eu já peço desculpa aí pelo barulhinho da cigarra, mas não sei se vocês estão ouvindo, mas é natureza, né? Então, como é tudo natural, então vamos ficar com o barulhinho da cigarra no fundo. O que acontece? Nem tudo está na Bíblia. Meu Deus, como assim? Realmente, nem tudo está na Bíblia. Muitas coisas
Nosso Senhor mesmo disse às claras. Outras coisas não. Por exemplo, todo cristão, pelo menos a sua totalidade, de repente 5% ou menos que isso, tem alguma dificuldade, mas em sua totalidade os cristãos creem na Santíssima Trindade, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, uno e trino. Só que a palavra Trindade, a palavra Santíssima Trindade, ela não está na Sagrada Escritura. Nós podemos dizer que o Espírito de Deus é Deus por si mesmo, é só uma maneira de falar, etc, etc. Mas todos nós cremos, os cristãos creem, que Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho, Redentor do mundo, que se encarna, e Deus Espírito Santo, que santifica a igreja, que vem até nós em Pentecostes. O Senhor mesmo diz: eu subirei ao Pai e Ele enviará o outro Paráclito. Então, o conceito sobre Santíssima Trindade está expresso na Sagrada Escritura, embora a palavra Trindade não esteja na Sagrada Escritura. A palavra Santíssima Trindade não está na Sagrada Escritura. Nós vemos a manifestação da Trindade na nossa frente, diante do batismo de Jesus. A voz que vem do céu, o nosso Senhor que se eleva das águas, e o Espírito Santo que vem em forma de pomba. Isso é muito claro. Mas o conceito está ali. Não a palavra Trindade. Deus é uno e trino. Isso não está ali. Da mesma maneira, a questão acerca do purgatório. O conceito acerca disso está expresso na Sagrada Escritura. Mas a palavra e tudo... E, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Jesus diz claramente: julgais que vim trazer a paz? Não vim trazer a paz, mas a espada. Então era mais do que natural que nosso Senhor não fosse expressar tudo que está oculto na sua doutrina. Primeiro porque cabe à igreja continuar aquilo que Cristo começou. Senão não haveria sentido em Jesus deixar uma igreja. Mateus 16, 18. Ela que é o corpo místico de Cristo. Então ela participa dessa ação do Cristo, de levar a sua doutrina aos homens. E, naturalmente, Jesus permitiu que certas coisas fossem ocultadas, que fossem reveladas pela igreja, para que servisse, nós podemos parafrasear o canto de Simeão, e dizer junto a ele: esse menino será causa de erguimento para muitos e de queda para muitos outros, e julgais que vim trazer paz ao mundo? Não, mas a espada. Porque são estas realidades que vão dizer quem de fato pertence à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e quem não está com ela, e quem não pertence a ela. Por isso que a própria Sagrada Escritura vai dizer: chegará um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina e ajustarão mestres para si. Então, é necessário que isso ocorra. É necessário. E uma dessas maneiras, uma dessas necessidades é isso. É a igreja quem dará continuidade a transmitir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e os homens dirão sim ou não a esta doutrina. Dirão sim ou não a toda esta beleza que está contida na Sagrada Escritura, e cabe à igreja, através da sua tradição e do seu magistério, dizer aquilo que é a doutrina perene da igreja. Compreenderam? Então, o conceito sobre o purgatório está na Sagrada Escritura. Não tem como negar. Não tem como negar. Quando nós lermos as passagens, claro que no futuro, quando nós falarmos sobre a Bíblia hebraica, a Bíblia grega e daí por diante, aquilo que eram as tradições e as traduções de cada território, isso vai ficar ainda mais claro. Mas o conceito está ali. Não tem como negar. Então, continuemos o catecismo. No que concerne a certas faltas leves,
Deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem no presente século, nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. Et vitam venturi seculi. A vida do século futuro, do mundo que há de vir, né, dependendo da tradução. Então nós temos este século, o século que vivemos, né, aquela margem ali de 100 anos mais ou menos que Deus nos permite viver, né, alguns mais, outros menos, mas nós temos isso, nós temos essa realidade, né? E o século vindouro, ou seja, depois da nossa morte. Mas por que Jesus está falando aqui dos pecados contra o Espírito Santo? Porque pecar contra o Espírito é negar a graça. Então, se eu presunçosamente me acho salvo, eu estou agindo contra a graça de Deus. Não é ela que me salva, eu me salvo. Eu já estou presunçosamente salvo. Ou eu me desespero, não, eu não vou ser salvo, eu não vou ser salvo, eu sou a pior pessoa do mundo, etc, etc. Então, isso também coloca uma pedra na ação da graça. Então, não é que Deus não queira nos perdoar porque nós pecamos contra o Espírito Santo, é porque nós limitamos a ação da graça. E isso é algo que não se perdoará nem nesse século e nem no outro. Mas então existem faltas. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 31. Versículo 31. Vamos pegar aqui para ler? Mateus 12, versículo 31, para ficar muito claro. Mateus 12, 31. Vamos ler um pouquinho antes. Estão falando que Jesus está agindo por conta de ser um enviado do demônio, de agir por ele, etc, etc. Então ele vai dizer: se eu, porém, lanço fora os demônios pela virtude do Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. Como pode alguém entrar na casa de um valente e saquear os seus móveis, se antes não prender o valente? Só então ele poderá saquear a casa. Quem não é comigo é contra mim, e quem não junta comigo desperdiça. Por isso vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado. Porém o que disser contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Et vitam venturi seculi. Na vida do século futuro, na vida do mundo que há de vir. Então, neste século agora e no futuro, ou seja, quando nós passarmos deste tempo para a eternidade, quando nós morrermos, não haverá perdão. Por quê? Porque nós colocamos uma pedra na ação do Espírito Santo. Essa passagem já daria o suficiente para fecharmos a questão. Porque Cristo é muito claro aqui, né? Mas ele fala e age de uma maneira em que depois a igreja vai se debruçar mediante as suas palavras, vai olhar a tradição da igreja e vai dizer: não, existe um local de purificação após a morte. E isso vai falar e vai demonstrar quem é católico e quem não é, quem é verdadeiramente cristão e quem não é. Continuemos. Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a própria Sagrada Escritura fala. Segundo a Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Mas, Luiz Felipe, a minha Bíblia é protestante, não tem segundo Macabeus. A minha Bíblia é baseada na Bíblia hebraica, mas, meus irmãos, muitas partes do Novo Testamento são citações da Bíblia chamada de Septuaginta, da tradução dos 70, que foi feita em Alexandria. Muitas partes da Sagrada Escritura no Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele é idêntico para católicos e protestantes.
Quem formulou o índice do cânon da Sagrada Escritura do Novo Testamento foi a Igreja Católica. E isso não adianta, porque não é a Bíblia, que não é a Sagrada Escritura que diz quais são os livros que são inspirados. Você não tem aqui um livro da Sagrada Escritura que diz assim, estes são os livros inspirados, tal. Não. Quem diz isso é a Igreja. E os que não são inspirados, né? Existem vários livros apócrifos. Mas até os livros apócrifos, que não são inspirados, às vezes são citados na Sagrada Escritura. Se nós pegarmos a carta de Judas, né, atribuída a São Judas Tadeu por alguns, a outros vão dizer que é outro Judas, mas se nós pegarmos a carta de Judas, nós vamos ver que ali é citado que São Miguel e Satanás vão lutar pelo corpo de Moisés. E isso não está na Sagrada Escritura, mas está no apócrifo. No futuro a gente vai falar sobre isso, né? Podemos nos deter aqui sobre essas questões de traduções, porque daria mais do que o necessário para falar sobre o purgatório. Mas são coisas que estão na Sagrada Escritura. E aí? Judas, você vê, Judas, um livro inspirado, cita um apócrifo. Olha que coisa. Então, assim, nós temos que estar muito abertos. Nós temos que ter a mente muito aberta. Claro que Chesterton vai dizer que não seja totalmente aberta ao ponto do seu cérebro pular para fora. Mas nós precisamos ter essa amplitude de compreender que a Sagrada Escritura, como diz o Padre Paulo Ricardo, num vídeo já antigo, não caiu do céu com zíper e já tudo prontinho assim. Com versículo, capítulo, tudo bonitinho. Nós precisamos fazer esse esforço de compreender isso, tá? Então vamos ler 2 Macabeus, capítulo 12, 2 Macabeus 12, lá no versículo 40, né? Vamos começar um pouquinho antes, versículo 38. O sacrifício pelos mortos. Tendo depois reunido seu exército, Judas atingiu a cidade de Odolam. Chegado o 7º dia, purificaram-se conforme o costume e ali mesmo celebraram o sábado. Judeus, né? No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram encontrar Judas para recolher os corpos dos que haviam tombado, a fim de inumá-los junto com seus parentes nos túmulos de seus pais. O respeito que se tem pelo corpo, né? Então, encontraram debaixo das túnicas de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, cujo uso a lei vedava aos judeus, né? Ou a lei mosaica, a lei do decálogo, né? Não terás outros deuses diante de mim. Só que eles estavam ali, claro, né? Não dizer assim, essas pessoas eram horríveis, eram pérfidas, eram a pior espécie. Não, o desespero pela luta fez com que eles se agarrassem a falsos deuses. Isso não quer dizer que sejam pessoas ruins. Hoje em dia, sejamos sinceros, sem relativizar a nossa fé, mas muitas pessoas que não são cristãs necessariamente não são pessoas ruins. Muitas pessoas que até negam o nosso Senhor Jesus Cristo veementemente, mas são pessoas moralmente boas, são pessoas que praticam alguma determinada virtude, às vezes não com o ímpeto de um cristão, mas muitas das vezes nós cristãos não vivemos dessa maneira e nós temos que fazer o nosso meia-culpa com relação a isso, mas não necessariamente essas pessoas, quem comete um pecado, né, dependendo do pecado obviamente, mas às vezes por um desespero acabam caindo. E vejam o que acontece. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. Deus permitiu que a morte os alcançasse mediante a isso. Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, ou seja, não, Deus agiu com justiça. Ninguém está negando isso, também não estou negando isso. Deus agiu com justiça, sua mão pesou sobre eles e eles morreram. Justo juiz que torna manifestas as coisas escondidas, puseram-se em oração para pedir que o pecado cometido fosse completamente cancelado. Como se nós pedíssemos agora, Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem.
Senhor, foi um momento de desespero. Senhor, tenha piedade dessas almas. Entende? Amor, caridade. Quem dera se o nosso coração se movesse sempre dessa maneira. E o valoroso Judas exortou a multidão a se conservar isenta de pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa dos pecados dos que haviam tombado. Ou seja, vocês viram isso que aconteceu? Deus permitiu que a morte os alcançasse por causa disso, então permaneçamos fiéis. Como você olha um livro desse e diz que esse livro não foi inspirado pelo Espírito Santo? Né? Esse é um livro deuterocanônico. Depois você procura o que significa essa palavra. Você que de repente está chegando na igreja agora. Né? Mas como você diz que esse livro não é inspirado? Olhando com esses olhos. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. Ou seja, um dia os mortos ressuscitarão. Então nós podemos justificar este pecado mediante a um sacrifício oferecido. No futuro, quando falarmos sobre as indulgências e tudo mais, nós vamos entender mais ainda essa questão. Mas com os olhos, com o pensamento, com a sua esperança na ressurreição. Por quê? Porque existiam judeus que não acreditavam na ressurreição. Existiam grupos judeus que não acreditavam na ressurreição. Entende? Nosso Senhor mesmo vai tratar com pessoas assim na Sagrada Escritura. Mas existiam grupos que não acreditavam na ressurreição. Então, de fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas como nós cremos que haverá a ressurreição, não é supérfluo rezar pelos mortos. Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absolvidos do seu pecado. Olhem que coisa. Então, vamos ter em mente durante todo esse processo a leitura de 2 Macabeus. E vamos aplicá-la em várias passagens do Novo Testamento, para nós compreendermos isso. Ah, Felipe, mas volto a dizer que isso não está na Bíblia. Então, isso é errado, né? Isso não é a palavra de Deus, etc, etc. Vamos assumir então que essa passagem ela não está na Bíblia, obviamente na Bíblia hebraica, na Bíblia protestante não vai estar, né? Porque houve todo um processo em que um nacionalismo forte vai imperar na região ali da Judéia e os livros escritos em gregos, como 2 Macabeus, serão retirados do Antigo Testamento. Ok, vamos supor isso. Só que existe um porém. Você pode até dizer isso, mas você não pode dizer que essa história não é verídica. Por quê? Vamos pegar o último ano de 2024. No dia 24 de dezembro, os judeus celebraram o Festival das Luzes, conhecido como, aí perdoem-me a expressão se eu não falar ela corretamente, Hanukkah ou Chanukah. Eu vejo as pessoas falando e lendo assim, você pensa sempre nas duas possibilidades, né? Hanukkah ou Chanukah, que caiu no dia 24 de dezembro, né? Coincidiu com o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde se celebra a vitória dos Macabeus contra o Império Seleucida, do rei Antíoco, ali por volta do ano 175, Antíoco vai subir ao poder do Império Seleucida, que é um império ali com características gregas, vai impor a cultura helênica aos judeus, né, ali a Judéia. Diante de uma pesquisa feita, Antíoco vai colocar um altar dedicado a Zeus no templo. Olha que coisa, e isso desperta a revolta
dos judeus, liderados principalmente por um dos filhos mais importantes do sacerdote Matatias, que era Judas, que ficou conhecido como Macabeu, ou seja, Judas que é um martelo, né? Macabeu tem essa expressão de ser o martelo desses hereges, né? Desses antijudeus, dessas pessoas que tentaram profanar o templo de Deus, né, do Senhor. E essa festa é celebrada. Então, assim, é uma coisa que não está na Bíblia. Tá, você pode até argumentar isso, mas você não pode dizer que, historicamente, isto que está sendo narrado não aconteceu. Por quê? Porque os judeus celebram a festa das luzes, o Hanukkah, comemorando esta vitória de Judas Macabeu e de seus soldados contra o Império Seleucida. Ok? Então isso tem que ficar claro. Isso é história. Ok? Isso é história. Bom, lendo segundo Macabeus, estamos então com ela fresquinha na nossa cabeça. Vamos começar. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos 28 a 29. Vamos lá. Vou ler um pouquinho antes. Ninguém pode entrar na casa do forte a roubar os seus móveis se primeiro não prender o forte. Sinóticos, né? Semelhante. Passagem semelhante. Então saqueará a sua casa. Na verdade vos digo que serão perdoados aos filhos dos homens todos os pecados e as blasfêmias que proferirem. Porém, o que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de um pecado eterno. Jesus falou assim por terem dito que ele estava possesso de um espírito imundo. Então, peraí, se você está falando isso, você está agindo contra a graça. Se você está agindo contra a graça, você vai ser culpado de um pecado eterno. Você vê, aqui Marcos está dizendo pecado eterno. Em Mateus, a expressão usada é: não será perdoado nem neste século e nem no século presente, nem no século futuro. Então, você vê aí a concordância entre os sinóticos, os evangelhos sinóticos, aqueles que são parecidos, né? Mateus, Marcos e Lucas são tidos como evangelhos sinóticos, porque trazem muitas coisas idênticas uns com os outros. João aqui é um pouquinho diferente dos demais, mas está ali também presente narrado em Marcos, capítulo 3, versículos 28 e 29. Quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de um eterno pecado. Ok? Lucas, capítulo 12, versículo 43. Vamos lá. Eu falei com vocês, aqui é tudo no natural. Vamos procurar, literalmente falando. Lucas 12, 43. Falar sobre as chicotadas. Pedro disse-lhe: Senhor, dizes esta parábola só para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é o despenseiro? Aqui é uma tradução direta da Vulgata, né, do padre Mato Soares. Então, essas palavras assim: quem é o despenseiro fiel e prudente que o Senhor estabelecerá sobre as pessoas da sua casa, para dar a cada um a seu tempo a ração do trigo? Bem-aventurado aquele servo a quem, quando o Senhor vier, achar procedendo assim. Na verdade vos digo que o constituirá administrador de tudo quanto possui. Porém, se aquele servo disser no seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, chegará o senhor desse servo no dia em que ele o não espera e na hora em que ele não sabe, removê-lo-á e pô-lo-á à parte com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e nada preparou e não procedeu conforme a sua vontade, levará muitos açoites. Quanto àquele que, não a conhecendo, fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. É um fogo que abrasará as chamas. Aí ele vai dizer: eu vim trazer fogo à terra,
E que quero eu, senão que ele se acenda. E que quero eu, senão que ele se acenda. E aí ele vai dizer aquilo que eu falei antes com vocês, no versículo 51. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Olha só a palavra que está sendo dita, mas separação. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos vendo que na Sagrada Escritura existe todo um conceito acerca do purgatório. Ou seja, existem aqueles que vão ser apartados, vão ser aqueles que receberão certas ações, terão aqueles que receberão menos. Mas haverá este momento. Então, nós vamos agora para Mateus 22. Mateus 22. Mateus 22. Está falando sobre as núpcias, o banquete nupcial. Os servos do rei foram procurar pessoas, né, porque os primeiros não vieram, né? E o rei vai até a mesa do banquete nupcial para ver o que tinha acontecido. Então, as pessoas vêm com trajes de festa. E o que acontece? Não vou narrar tudo aqui, porque vocês também têm que se interessar em ler a passagem. Então, vá lá, Mateus 22, versículo 1, e lê tudo, lê o capítulo todo. Tá? Mas nós vamos aqui nos atentar às partes principais. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu lá um homem que não estava vestido com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Vejam só que coisa. Que coisa, né? É muito claro. É muito claro. Nosso Senhor diz claramente o que está contido acerca da doutrina do purgatório. Vamos aqui rapidinho voltar lá no livro de Mateus. Vou pegar aqui a citação de Marcos novamente, porque ele traz uma explicação. Mateus 12. Mateus 12, 31. Aí ele vai falar novamente: não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Se nós pegarmos toda essa linha de pensamento, vai ser colocado nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes. Essa falta não será perdoada nem no presente tempo, nem no tempo vindouro. Tudo isso está nos apontando, está fazendo um caminho para compreendermos que existe, depois deste momento aqui, depois desta vida, um processo de purificação. Isso tem que ficar muito claro, muito claro. E pouco a pouco nós vamos destrinchando, vamos fazer essa ponte. Foi lá, leu, volta novamente. Foi lá, leu, volta novamente. Por quê? É somente fazendo esse exercício é que nós vamos compreender essas passagens. Porque nós temos que pegar a Bíblia como um todo. Não ficar com a parte que eu gosto. Não ficar com a parte que me cabe, a parte que me conforta. Não, eu vou até aqui porque depois daqui eu não preciso, né? Não, nós vamos fazer todo o caminhar. Então agora nós vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 3.
Vou ler aqui agora da Bíblia de Jerusalém. 1 Coríntios. Capítulo 3, que vai ficar ainda mais claro esse conceito acerca do purgatório. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 10. 3:10. A verdadeira função dos pregadores é o que São Paulo está dizendo. Ele vai falar aqui sobre quem é, portanto, Apolo, quem é Paulo, daí por diante. Porque pouco nos importa. O que nos importa é Cristo. Então ele vai dizer a partir do versículo 10. Segundo a graça que Deus me deu como bom arquiteto, lancei o fundamento, outro constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto: Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O fundamento está aqui, a obra está aqui, para todo mundo ver. O dia, e aí aqui se você pegar a Sagrada Escritura, vai estar o dia vai estar com letra maiúscula, né? Que dia é esse? Né? O dia do juízo. O dia a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário receberá uma recompensa. Aquele, porém, cuja obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Aí, aqui tem uma explicação, isto é, como alguém que escapa a um incêndio atravessando as chamas. Ou seja, é necessário atravessar este fogo que purifica esta obra. Por quê? Aquele que construiu com palha, construiu. É como o nosso Senhor que diz, né, quando ele vai falar sobre o tesouro, os dons, os talentos. Gente, a Sagrada Escritura está repleta de menções ao purgatório. Está repleta. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Mais claro do que isso é impossível. É impossível. Então, vamos parar por aqui porque o vídeo está muito adiantado. Mas eu acredito que essas passagens, depois nós vamos fazer, prometo um segundo vídeo acerca do purgatório, incluindo as partes acerca das indulgências, né? Mas aqui o conceito já está pronto. Vamos só acabar de ler aqui o Catecismo da Igreja, parágrafo 1032. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Aqui nós temos duas citações. Levemos-lhes socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes leve a alguma consolação? Não hesitemos em socorrer aos que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Se nós pegamos o livro de Macabeus e lemos toda essa realidade que está contida aqui na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, que é idêntico para católicos e protestantes, não tem como negar que o conceito de purgatório está claro. Está claro. No próximo vídeo, mais passagens, vamos falar também acerca
do purgatório na doutrina, né, na tradição da igreja nesses 2000 anos, principalmente, como disse o Catecismo, no Concílio de Florença e no Concílio de Trento, e também falarmos um pouco sobre toda a espiritualidade que os santos nos trazem acerca do purgatório, que são coisas incríveis. São coisas incríveis. Existem santos que viram almas que estavam no purgatório. Deus deu esta graça de que eles pudessem ver pessoas que estavam padecendo no purgatório para poderem rezar por elas. Então, rezemos para que estes nossos irmãos consigam entrar na glória celeste, para que eles sejam purificados, para que eles passem através das chamas do purgatório e possam contemplar a Deus face a face. Não se esqueçam, essas almas já são santas, essas almas já estão salvas, mas elas estão passando por esse processo que foi detalhado aqui por Nosso Senhor e por São Paulo. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como que através do fogo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo vídeo, mais passagens acerca do purgatório, sobre esse conceito do purgatório, na tradição da igreja, no magistério e o que os santos puderam vivenciar acerca disso. Muito obrigado. Fiquem com Deus.